Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso Seminário Teológico Imagine Online e hoje o tema é o Reino Inaugurado em Jesus. Nós percebemos que a vinda de Cristo Jesus, ela marca o ponto de virada da história da redenção. Não somente da história da redenção, mas da história da humanidade por completo. Nós temos aí o nosso calendário antes e depois de Cristo Jesus. Quando você percebe ali a nomenclatura, você vê ali 700 AC, antes de Cristo, né? 5 DC, 5 anos depois de Cristo. Então, a vinda de Cristo Jesus, ela marca o ponto de virada da história da redenção. O que isso significa? Desculpe. Isso significa que o reino de Deus, ele é prometido no Antigo Testamento, ele é aguardado nas expectativas messiânicas e ele é inaugurado na pessoa e na obra do Filho de Deus. Este reino, ele não nasce, ele não surge como uma realidade meramente futura, mas ele já rompe na história com a encarnação de Cristo Jesus. O ministério, a morte e a sua ressurreição. Jesus ele afirma o seguinte: o reino é chegado. Ele dizia também que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Creiam nas boas novas. Essa declaração, ela sintetiza a mensagem do Evangelho e revela que o reino de Deus, ele já se tornou presente entre os homens, ainda que a sua plenitude esteja por vir. A vinda de Cristo Jesus trouxe o reino de Deus para dentro da história, introduzindo a realidade escatológica do tempo presente. Ou seja, estudar o reino de Deus é estudar o reino que foi inaugurado em Cristo Jesus, compreendendo que a promessa se converte em cumprimento. E como que a igreja ela é chamada para viver esse senhorio? O reino como um cumprimento da promessa. Nós vemos que desde a primeira pregação de Cristo Jesus, a ideia central sempre foi a chegada do reino. Eis que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, arrependam-se. Ele não apresenta o reino de Deus como uma possibilidade que viria a acontecer, mas como uma realidade que já estava acontecendo. Fato, fato, fato. Então, ao proclamar ali em Nazaré, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir, Jesus ele estava se colocando como cumprimento da promessa messiânica. O Wayne Grudem ele explica o seguinte, que com Cristo o reino de Deus não é apenas anunciado, mas ele é inaugurado. Nós vimos até agora o anúncio. Nós vimos o anúncio, Velho Testamento, Antigo Testamento, profetas e tudo mais, anunciando a chegada do reino de Deus. Jesus nasceu não mais anunciando, mas agora inaugurando o reino de Deus. Você percebe a diferença entre anunciar e inaugurar? Ele não está anunciando, ele é a própria inauguração do reino de Deus. A presença e o ministério de Jesus são um sinal de que a promessa feita a Abraão, a Davi, aos profetas, finalmente começou a se realizar. O reino de Deus, ele já veio em Cristo Jesus, mas a sua plenitude ainda virá. Você vai perceber eu repetindo isso em todas as aulas, para que você entenda. Nós não estamos aqui vivendo na Terra à espera de algo que vai acontecer. Não. Isso muda totalmente a perspectiva da nossa vivência. Quando eu entendo que o reino de Deus ele já foi inaugurado, eu entendo que já existe um reino, já existe um rei, já existe uma cultura, já existe uma lei, existe uma forma de se viver, mas que eu vou viver também eternamente de forma plena na eternidade. Mas agora já existe. Então a minha vida não é mais uma vida dicotômica daquilo que é santo e daquilo que é secular. Eu já vivo integralmente imerso nessa realidade do reino de Deus. Então, a partir de agora, a minha vida, ela não é mais para mim, mas a minha vida agora, ela está disponível a manifestar o reino de Deus. Onde eu estiver e aonde quer
que eu vá. Isso significa então que aquela longa espera do Antigo Testamento encontrou em Cristo o seu ponto de largada, o seu ponto de chegada, na verdade. Chegou em Cristo Jesus, começou em Cristo Jesus e vai continuar eternamente. O reino de Deus, meus irmãos, não é uma ideia abstrata. Não é mais apenas uma profecia, não é mais apenas um apontamento, um anúncio, mas é agora uma inauguração de um fato, de algo concreto. É uma realidade histórica inaugurada em Cristo Jesus. Quais são, então, os sinais do reino de Deus? Nós vemos, em suma, em resumo, os sinais do reino de Deus são os milagres e a autoridade. O ministério de Jesus ele foi profundamente marcado por sinais que demonstravam a chegada do reino de Deus. Então, o reino de Deus ele trouxe sinais consigo e um desses sinais foram os milagres. Agora me responda, nós vivemos os milagres hoje ou ainda vamos viver futuramente? Vivemos hoje, então já é chegado o reino de Deus. Jesus ele curava os enfermos, expulsava demônios, acalmava tempestades, ressuscitava mortos. E você aí achando que ele não tem nada para fazer na sua vida. Ele é fiel e continua fiel o tempo todo. Voltando para a aula. Esses milagres eles não eram apenas demonstrações de poder, mas eram sinais do reino. Revelavam que o domínio de Deus estava rompendo as cadeias do mal e restaurando a criação. Isso é poderoso demais. Quando Jesus ele começou a operar os milagres, ele estava literalmente instaurando ali um reino onde estava rompendo com as cadeias do mal e restaurando a criação. Você ser curado de uma enfermidade nada mais é do que ser restaurado a sua originalidade de criação. Porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou tudo perfeito. O pecado corrompeu tudo. Então, quando Deus ele vem restaurando o que o pecado corrompeu, ele está adiantando a plenitude do reino eterno aqui na terra. Meu Deus do céu! João Calvino ele comenta o seguinte, que os milagres de Cristo são como janelas abertas do reino, pelas quais nós podemos contemplar a restauração da ordem que o pecado havia destruído. Então, cada sinal que Jesus operava, como eu acabei de falar, antecipava essa nova criação e confirmava a autoridade dele como rei. Ou seja, antecipo a história no presente com a do futuro. Eu antecipo a história do futuro, essa plenitude, onde não haverá dor, choro, morte, etc. Eu antecipo aqui para o presente. Então, aquele que estava fadado ali numa cama de hospital com um diagnóstico de morte, ele pode ser restaurado em sua totalidade de saúde. Aquele que estava possesso por demônios, ele pode ser liberto e viver uma vida linda e ser uma testemunha de Cristo Jesus. É uma realidade eterna compartilhada com a nossa realidade hoje, com o nosso presente hoje. Nós vamos ver agora como as parábolas, elas trouxeram essa revelação do reino de Deus. Além dos milagres, Jesus ele utilizou de várias parábolas. Então, Jesus ele se utilizou de sinais do reino, trazendo o quê? A operação de milagres e a sua autoridade. Mas ele também usou as parábolas, porque as parábolas elas revelavam que o reino era uma realidade presente, mas também misteriosa, compreendida apenas por aqueles que têm fé. Olha só, em Marcos capítulo 4, versículo 26, está escrito bem assim, olha, ele prosseguiu, ele quem? Jesus. Ele disse o seguinte, o reino de Deus é como um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia. Quer este homem durma ou quer ele se levante, a semente está ali, germinando e crescendo, embora ele não saiba como. Então você percebe que com imagens simples, bem dentro da cultura local, Jesus ele vai revelando o teu reino. Usou ali de agricultura, usou ali da natureza, sol, lua, noite, entendeu? Ele usa ali os aspectos da natureza, da agricultura para explicar o reino de Deus. Para que ele consiga transmitir de forma simples, imagens simples, transmitindo verdades profundas do reino de Deus. Ele estava dizendo assim, olha, o reino cresce de forma silenciosa. Começa pequeno, como uma semente de mostarda, mas se torna uma árvore frondosa e exige uma decisão radical como um tesouro escondido. As parábolas, elas são a hermenêutica do reino. Jesus interpreta o significado do reino para os seus ouvintes entenderem, mostrando que a natureza é espiritual, oculta e também escatológica.
Essa pedagogia revela que o reino não se impõe pela força, mas ela cresce pela palavra e pelo Espírito. O reino como já e ainda não. Essa foi uma das maiores marcas da teologia do reino, essa tensão entre o já e o ainda não. O reino que já foi inaugurado em Cristo Jesus, mas ainda aguarda uma consumação na sua segunda vinda. O reino e a identidade da igreja. Com a inauguração do reino, a igreja, eu e você, nós, somos chamados a sermos uma comunidade do reino na história. Jesus declarou assim, olha, e eu digo que você é Pedro, falando para Pedro, e sobre você, Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, a igreja de Cristo Jesus, ela é a expressão visível do reino. Já estamos começando a entender de forma mais clara? Então, a igreja é a expressão visível do reino invisível de Deus. O reino de Deus, ele é visto de forma visível aqui na terra por meio da igreja de Cristo Jesus. Meu irmão, eu e você, a igreja, nós, é nossa responsabilidade. A nossa vida, ela manifesta o reino de Deus. Por isso que nós não podemos viver como o mundo vive. A nossa vida é um testemunho de como é o reino de Deus. Aquilo que nós viveremos eternamente na vinda futura, né? Eternamente com Cristo Jesus, já é manifesto, já deve ser vivido, vivenciado aqui e agora, por meio das nossas vidas. Então, as nossas vidas, a igreja é a expressão visível de Cristo Jesus. É chamada a proclamar o quê? As boas novas, viver em santidade e manifestar a justiça e o amor de Cristo Jesus no mundo. Eu não posso dizer que eu amo a noiva se eu estou destruindo a noiva. Eu não posso dizer que eu estou zelando pela noiva de Cristo Jesus se ao mesmo tempo eu sou extremamente ofensivo com essa noiva. Então, o meu agir, o meu falar, a minha vida, as minhas ações e reações precisam manifestar o reino de Deus, precisam manifestar quem Cristo Jesus é. E por meio dessa manifestação visível, as pessoas verão que Ele realmente é o Rei, Ele é o Senhor das suas vidas. John Stott, ele observa o seguinte, a igreja não é o reino, mas é a sua testemunha. É o seu sinal. Ela existe para proclamar e antecipar o reino que já chegou em Cristo e virá em sua plenitude. Então, para a nossa teologia reformada, a identidade da igreja ela é totalmente inseparável do reino inaugurado, pois a missão da igreja é justamente testemunhar a chegada de Cristo Jesus, o nosso Rei. De forma bem prática, o reino inaugurado de Cristo Jesus, ele transforma a nossa visão de mundo. Nós temos uma matéria que chama cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã. Temos uma matéria que chama ética cristã, que são formas em que você passa a enxergar o mundo pela ótica do reino de Deus e, por consequência, você passa a agir, a viver, respirar de forma distinta do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, certo? Então, nós não vivemos à espera de um futuro distante, mas nós participamos agora da realidade do reino de Deus. O que isso significa? Significa que na vida pessoal nós somos chamados a submeter os nossos desejos, as nossas decisões ao senhorio de Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora Ele me chama de servo, Ele é o meu Senhor. O reino se manifesta quando o nosso lar, quando a nossa casa se torna um espaço de perdão. Quando se torna um lugar de justiça, de amor. Quando a vida na igreja, o reino aparece quando proclamamos com fidelidade a palavra de Deus. Quando nós não permitimos que falsas doutrinas, que falsos ensinos, que lobos em peles de cordeiro se manifestem em nosso meio, que falsos profetas tenham voz. Então, essas são as formas que nós manifestamos o reino de Deus na igreja local. O reino de Deus ele aparece quando nós proclamamos com fidelidade a palavra do Senhor e quando nós servimos em unidade. Quando na missão
Nós somos enviados ao mundo para anunciar que toda autoridade no céu e na terra nos foi dada por Cristo Jesus. E é nessa autoridade que nós vamos fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão de Mateus capítulo 28. Assim, então, meus irmãos, viver o reino de Deus é encarnar a justiça, a paz e a alegria no Espírito, testemunhando que o Rei, ele já reina e ele voltará em glória na sua plenitude. Para a gente caminhar aqui para o final desta aula, o reino de Deus ele é inaugurado em Jesus, ele é a realização das promessas antigas e ele é a antecipação da consumação futura. Vou repetir para você entender. O reino de Deus ele é inaugurado em Jesus. Jesus é a realização das promessas antigas e ele é a antecipação de uma consumação futura. Jesus ele é o cumprimento da aliança com Abraão, ele é o cumprimento da promessa a Davi, ele é o cumprimento da esperança que os profetas traziam. Com a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, ele estabeleceu o reino dele de forma definitiva, ainda que nós estejamos aguardando uma manifestação plena futura. Essa verdade deve nos encher de esperança e de confiança. Que verdade? O rei, ele já reina, o reino já chegou, nós somos chamados a viver como cidadãos dessa nova realidade aqui e agora no presente e também na eternidade. Herman, ele diz o seguinte, que a vinda de Cristo Jesus ela é a manifestação histórica do reino. Ele já está no presente, mas ele aguarda a sua consumação gloriosa. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos os servos de Cristo Jesus, os servos deste grande rei, nós temos a obrigação, o comissionamento, a missão de estabelecer o reino dele aqui por meio da nossa vida. A sua vida, a sua família, seu trabalho, seus negócios, a sua fidelidade, a sua generosidade, as suas reações, as suas emoções, tudo o que diz respeito a você precisa manifestar quem Deus é, o teu reino. E nós conhecemos a maneira que o reino de Deus funciona e opera é por meio do conhecimento das Escrituras. É por isso que você está aqui. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais nós somos transformados, conforme Paulo diz na sua carta aos Romanos, que nós devemos renovar as nossas mentes, transformarmos pela renovação das nossas mentes, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que esse é o culto racional a Deus, ao Senhor, e então nós experimentaríamos a vontade dele boa, agradável e perfeita. Então a nossa vida, a nossa maneira de viver aqui precisa manifestar o reino de Deus. A maneira com que eu me alimento, com que eu exercito, com que eu me visto. Tudo, meus irmãos, tudo manifesta o reino de Deus. E a pergunta que fica aqui neste fim de aula é: a sua vida hoje está manifestando o reino de Deus ou o império das trevas? Se a tua resposta for mais ou menos o reino de Deus, o teu anseio precisa ser manifestar totalmente o reino de Deus, todos os dias das nossas vidas, mesmo que a gente erre, mas nós precisamos ter essa predisposição, essa missão, essa garra de querer viver o reino de Deus, manifestar o caráter, os atributos dele aqui na terra. E aí todos saberão que ele realmente é Deus, Senhor e Rei sobre toda a terra, não somente eternamente, mas aqui e agora. Deus abençoe você, nos encontramos na aula amanhã, se Deus quiser.